Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã. Sejam bem-vindos, já cheguem na nossa live, deixando os likes, deixando os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui, então, deixando seu joinha, seu gostei, tá bom? Ajuda a gente aqui, tá bom? Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clóvis Apolo Oficial. Clóvis Apolo Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal. Já deixou seu graça e paz? Sua saudação? Aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 14, nós estamos no versículo 32. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 32 diz assim: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas Deus de paz. O nosso Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. Legal aqui esse contrabalanceamento aqui. Deus não é um Deus de desordem, mas de ordem não. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Porque está pensando no bem do outro. Não é só de ordem. É alguma coisa que promove o bem, que promove a consolação, que promove o encorajamento. Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. Nós aprendemos ontem que estrutura sem o espírito, organização sem espírito vira ritual. Tem algo de mal aqui, a coisa ser organizada? Não tem. A questão é, está havendo sopro do Espírito? Está havendo inspiração, edificação, crescimento espiritual ou é apenas mental, intelectual? E não é que eu queira separar as coisas, que muitas vezes só existe crescimento mental, você decora tudo, sabe tudo, mas não promove vida. Quantas pessoas na minha caminhada eu já encontrei que tinha muita informação, pessoas de igrejas muito sérias, mas parava por ali, não tinha vida verdadeira com Cristo. Não tinha vida exuberante com Cristo, tinha informação, sabia muita coisa, sabia os textos, sabia a geografia bíblica, sabia a arqueologia bíblica, mas faltava vigor espiritual. Não tinha esse vigor e pessoas bem formadas em igrejas. Então veja, estrutura sem o Espírito de Deus pode ser apenas um ritual. Exige pessoas que ousem morrer por coisas que por crenças. Existem pessoas que morrem por crenças. Então vejam, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, esse papo de que eu fiquei fora de mim, não tive o controle, papo curado. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Eu tenho autocontrole sempre. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, um profeta de Deus, um vaso de Deus, nunca perde o controle. Não quer dizer que nós não sintamos coisas, que nós não sintamos coisas estranhas, mas nunca perdemos o controle. Perder o controle não tem mais nada a ver com Deus, irmãos. Perder o controle não tem nada a ver com Deus. Então faça-se tudo com decência e ordem. Vamos ler o texto? Continuar o texto? Como em todas as congregações dos santos, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. 32, 33. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas. Olha a loucura que isso aqui vai dar. Você imagina se nós levarmos o falar em línguas a ferro e fogo, se nós levarmos em línguas, levarmos em consideração a profecia de fogo, duas, no máximo três línguas, duas no máximo três e os outros examinem. Imagina se nós tirarmos isso aqui do contexto e avaliarmos conforme nossas emoções isso aqui. O que eu vou fazer com as irmãs? Vamos falar a verdade.
Os trabalhos que acontecem na igreja, o que aconteceria se nós tirássemos as irmãs? Em todas as áreas, irmãos. Hoje em dia, tire as mulheres das comunidades. Tire as mulheres. Então, se você levar a ferro e fogo as línguas, se você levar a ferro e fogo as profecias, você tem que levar a ferro e fogo agora essa coisa das mulheres aqui. Agora, se você analisa, avalia com bom senso, com lógica, com obviedade, se você analisa pensando no próximo, as línguas, as profecias, as mulheres também devem ser avaliadas com lógica, com obviedade, com seriedade, com sensibilidade. Aí sim você acaba tendo uma interpretação interessante, aceitável até. Aceitável, porque essa conversa das línguas, essa conversa das mulheres não fazerem nada, me parece que não iria ajudar não, viu? Mas tem aí os doidos, né? Tem aí esses pastores tapados aí, esses oradores tapados, teólogos formados em um dia, teólogos de um dia, que inventam um montão de coisas. Deve ter perdido o cargo para alguma mulher, deve ser isso. Deve ter perdido no concurso, deve ter perdido o cargo para uma mulher e fica revoltadinho. Não deve ter conseguido muita coisa, perdeu a gerência para uma irmã, para uma mulher, perdeu a na competição, perdeu para alguma mulher, aí fica nessa loucura toda, não sabe entender. Nós somos um em Cristo Jesus. O que mais você precisa ler para entender que em Cristo Jesus não existe homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea? O que você faz com esse texto, ô pastor bem dotado? Em Cristo Jesus não existe homens e mulheres, macho ou fêmea, livres ou escravos, não existe. O que você não entendeu ali? Ah, você analisa do seu jeito, é. É a partir do seu jeito, porque você tem algum problema existencial. O espírito não perde quando há organização. O espírito não perde quando há administração, quando há ordem. O espírito não perde nada. O Espírito Santo diz: o mover de Deus não perde nada na ordem, a menos que essa ordem seja o alvo principal. Se a ordem, se a organização, a administração for o alvo principal, aí dá ruim mesmo. Aí dá ruim. Mas se o próximo, se o nós, perceba que desde o capítulo 12 eu venho falando sobre o nós. Então não é agora que eu comecei a falar sobre o nós. Se o nós perde, primeiro é Deus. Aí uma vez que eu sirvo a Deus de todo o meu coração, eu cuido bem do nós. Porque assim fez a Trindade sempre cuidou do nós. E nos ensinou também a cuidar do nós. A Trindade sempre cuidou do nós. E nos ensinou a cuidar é disso mesmo, do nós, não é de, é do nós. Essa quer dizer, é o substantivo mesmo, do nós. Então, quando você não perde isso de foco, fica muito fácil interpretar agora isso daqui. Agora, se você perde, se o alvo é a ordem, se o alvo é o silêncio, é a organização, é a coisa aí bem estruturada, vira ritual. O espírito não perde nada quando existe ordem. Nada, nada, nada. Vamos ler lá. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não é lhes permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte ao marido em casa. Já pensou se nós levarmos isso hoje aqui, assim, a ferro e fogo, gente? Ipsis literis aqui? Porque algumas aí falam assim, ah, isso mesmo, eu quero ficar de braços cruzados, porque existe aquelas também, né? Olha só, a Bíblia falou para nós não fazermos nada. Perceba que a preguiça aqui é para a gente ficar calada, não fazer nada. Então é o seguinte, você não vai nem para a escola mais, porque você tem que aprender em casa com teu pai ou com teu marido, nem para a faculdade você vai. Não, se você quer pegar um ponto, se você quer pegar um texto e interpretar dessa maneira que eu estou propondo aqui, então você tem que usar isso como referência, como seu padrão. Então, ah, não, agora, só mulher é para não fazer nada, a mulher é para aprender em casa, a mulher tem que ficar calada, mulher não tem que se mexer com nada. É verdade, então faz o seguinte, entrega seu diploma, não vai mais trabalhar fora, não vai mais ser uma engenheira, uma gerente, uma administradora, acabou. Então, para vocês, se vocês seguirem essa linha, tem que seguir para todos os lados. Então, veja, ele falou para as línguas,
2, no máximo 3, o resto fica calado. Ele falou para os profetas, 2, no máximo 3, e o resto avalie e examine. Agora ele fala para as mulheres, fiquem caladas, aprendam em casa no marido. Perceba, nós estamos lidando com a comunidade que está vindo de um mundanismo, de um secularismo. Tem que ter um mínimo de filtro aqui, porque muitas coisas aconteceram ali. O povo que se converteu ali está vindo de uma vida muito complicada. Está vindo de uma vida muito complicada. Então Paulo aqui traz uma direção para aquela comunidade. Existem coisas que não servem para outra comunidade. Não serve. Tem direções práticas que não servem para outra. O miolo que é edificar o nós, encorajar, edificar, abençoar o nós. Fugiu disso, é muito particular. A gente tem que saber ter essa coerência. Tem que saber. Existem coisas que a gente tem que saber. É para o nós? É para a edificação? É para o encorajamento? É para a consolação? Ótimo. Vamos receber tudo com casca e tudo. Agora veja, não é para isso? Vamos nos apropriar daquilo que é para nós. Não é para o encorajamento, já foi vencido. Já é para o encorajamento, já é para a consolação, já é para a edificação. Então agora eu vou pegar o particular. Isso aqui não é para nós não temos esse hábito aqui. As nossas mulheres não têm esse hábito aqui, as nossas mulheres não vieram destas práticas aqui. As mulheres de Corintos, muitas delas se converteram que tinham vindo de uma prática de vida, de uma religiosidade estranha. As mulheres de Corintos, muitas delas tinham vindo de religiosidade estranha. Então não levemos a ferro e fogo. Cuidado com o ipsis literis aqui, cuidado com o ipsis literis. Olha só, como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão. Como diz a lei, se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo a vocês. Mas se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busque com dedicação o profetizar, e não proíbam que se fale em línguas, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e com ordem. O alvo aqui está aqui, irmãos. O alvo aqui é ordem e decência. Então, vai pairar uma sombra de descredibilidade, vai pairar sobre o culto uma descredibilidade, uma desconfiança. Então, sejamos organizados o mínimo possível nesse sentido. Um pouco de organização ajuda. Então veja, aquele fulano veio de um mundo de perversidade. Como é que eu vou ouvi-lo nesta área? Não vou, só ele só. Como é que ele vai ter a palavra final? Fulano está vindo de um mundo de mentiras, de enganos, de dolos enganosos. Como é que eu vou ouvir esse fulano com relação à verdade? Só ele no caso. Então a gente tem que ter bom senso. O alvo do capítulo 14 é isso aqui, ó. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e com ordem. Vamos ver aqui o que vai dizer aqui a nossa Bíblia, aqui a versão revista e atualizada. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Então, a versão mais gostosa, que eu gosto mais, que é a revista atualizada, também não muda quase nada aqui, que é a mais importante. As versões mais atuais me pairam algumas vezes um pouco de desconfiança. Mas o alvo aqui está muito claro, é ordem. É o mínimo de ordem, porque o espírito não perde em nada quando há organização.
Não perde em nada, irmãos e irmãs. Então esse capítulo 14 não está combatendo os dons. O capítulo 14 não é contra os dons. Está amadurecendo a igreja. É maturidade. Sejam como crianças com relação à maldade, ou seja, não veja maldade. Minha busca espiritual edifica só a mim ou edifica o corpo? Você tem que se perguntar. O capítulo 14, gente, não está combatendo os dons, está combatendo a bagunça, o caos, a desorganização, a criancice. O capítulo 14 não está combatendo os dons. Então Paulo fala, procurem ao máximo profetizar, mas não deixem de falar em línguas. Não deixem de falar em línguas, porque eu me edifico e eu preciso me edificar. Então o capítulo 14 não está combatendo os dons, está amadurecendo. A minha busca, a nossa busca espiritual edifica só a mim ou está edificando o corpo? Se pergunte isso. A sua expressão espiritual, a sua manifestação espiritual edifica só você, irmão? Ou constrói e edifica o corpo? Porque no fim, o sinal de maturidade não é de intensidade, é se você é útil, é de utilidade. No fim das contas, o sinal de maturidade não é intensidade, e sim utilidade. Você é útil. A sua expressão espiritual está sendo útil. A sua manifestação espiritual está consolando. A sua expressão espiritual está edificando. A sua expressão espiritual está consolando, encorajando, edificando, abençoando, perdoando, promovendo. Se pergunte isso. A minha expressão espiritual está produzindo edificação, encorajamento, consolação? Essa é a pergunta. Então, vinha na cabeça. Paulo não está combatendo os dons. Ah, mas ele falou 2 ou 3, em máximo 3 línguas. 2 ou 3 profecia e o resto julgue. Mulheres fiquem caladas. O alvo aqui é maturidade. O alvo aqui não é intensidade. O alvo aqui é utilidade. O alvo aqui é bem-estar. Esse é o objetivo aqui. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Se alguém se considera profeta ou se considera um ser espiritual, reconheça então que o mandamento é do Senhor. Simples assim. Reconheça que o mandamento é do Senhor. O Espírito de Deus não perde em nada quando há ordem. Quando há o mínimo de ordem, o Espírito de Deus não perde em nada. Quando vira só organização, quando o nosso ajuntamento é só organização, aí vira um ritual. Aí vira um ritual, não serve para mais nada. Então se pergunte, eu estou encorajando? Se pergunte, eu estou encorajando? Eu estou edificando? Então, eu sou maduro. Eu dou expressão ao Espírito de Deus. Eu dou expressão às Escrituras. Eu dou expressão ao Espírito de Deus. Você está sinalizando que é maduro, sendo útil, ou você está expressando que é intenso, sendo inútil? Você está expressando que é maduro, sendo útil, ou você está expressando que você é intenso e inútil? Resolva isso. Resolva isso, porque não é ser contra os dons. Não é ser contra os dons. É se eu estou promovendo a edificação, a consolação, o encorajamento do nós. Do nós. Se pergunte isso, eu estou promovendo a edificação ou estou apenas promovendo intensidade? É só intensidade ou é maturidade? É só intensidade ou é maturidade também? Muito obrigado por sua presença aqui e assim a gente acaba o capítulo 14. Obrigado pela sua audiência. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias
de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco. Peço a vocês também que nos ajudem em oração. As orações de um justo podem muito em seus efeitos, não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.